Olá, pessoal, boa tarde. Hoje teremos a nossa jornada de psicologia e medicina sobre a pandemia. Teremos 3 palestras. A primeira palestra, às 14 horas, agora, que falará sobre a relação, de parentalidade, família, com essas questões relacionadas à pandemia. Depois, às 16 horas, teremos a palestra do médico José Marconi, que falará sobre a importância de mudanças e transformações neste momento que estamos vivendo aí dessa Covid-19. E às 18 horas teremos o professor André Bravin, que falará sobre essas questões relacionadas ao uso do álcool e abuso do álcool, também nesse momento de isolamento que estamos vivendo aí. Agora daremos início, então, à palestra do professor e psicólogo Wilson Bonfim Júnior, que nos falará sobre paternidade, parentalidade e alguns conceitos aí importantes de psicologia relacionados a este tema. Quero agradecer muito a presença do professor Wilson e dizer para vocês que teremos uma bela jornada. Espero que vocês gostem, curtam aí o nosso canal, assistam os nossos vídeos e aproveitem. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Wilson, sou psicólogo, sou professor aqui na clínica também, Clínica Brasília. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pandemia novamente, mas com um foco diferente daquele dia, né, da live passada. Nós vamos falar um pouquinho sobre o remodelar da paternidade nesse período de pandemia, né, que a gente está vivendo agora. Os pressupostos iniciais, né, vamos deixar bem claro antes de começar aqui essa palestra, que eu acredito que quem esteja assistindo essa palestra, nós temos alguns públicos diferentes, né, acredito que alguns pais estejam assistindo, algumas mães também interessadas nesse assunto, alguns profissionais que atendem também esses casos, mas assim, o foco dessa palestra vai ser um foco, embora eu traga alguns termos acadêmicos, alguns termos técnicos, eu vou tentar fazer com que ela seja voltada mais para um público leigo, né? Numa linguagem mais acessível, uma linguagem leiga. Embora, como eu disse, eu traga alguns termos que a gente utiliza comumente na psicologia comportamental, né? Então, eu acredito que quem está aqui, né, acredita e busca uma melhoria do processo da paternidade, né? Ou da sua paternidade, ou do seu companheiro, ou do seu cliente, de alguma forma você está envolvido nesse processo, né? Quem está aqui também está buscando por uma maior eficiência, ou profissional, para quem está atendendo, ou como pai mesmo, né? Está buscando um resultado melhor, com um esforço mais adequado. Eu não digo um menor esforço, porque muitas vezes a gente vai precisar se esforçar um pouquinho mais, em alguns períodos, para que a gente consiga modificar um comportamento, né, desejado, de interação nossa com o nosso filho, ou do próprio filho mesmo, ou da gente como pai. Também vamos partir da crença no modelo da psicologia comportamental, que significa dizer que nós acreditamos no modelo de seleção por consequências, né? Se você for pesquisar na internet, você vai ver que, quando você pesquisar papel de pai, você vai achar inúmeros vídeos de psicologia, de várias abordagens, né? Existem abordagens até que o papel do pai ele é o cerne daquela abordagem teórica, né? Especificamente. Porém, nós vamos tratar aqui do ponto de vista da psicologia comportamental. Nós acreditamos que o comportamento ele é influenciado por três aspectos principais, que é a cultura, né, a filogenia e a ontogenia. O que significa isso? A cultura é a comunidade verbal que a gente vive, né, que a gente produz conhecimento, acumula conhecimento, se comunica, utiliza a linguagem, né? Essa eu vou falar mais um pouquinho no próximo slide, explicar melhor. Nós temos as nossas características fisiológicas e anatômicas, que é a nossa preparação mínima, né, que o ambiente dá para a gente, já nasce com uma preparação mínima. Temos também a história de interação com o ambiente, né, que é a parte da ontogenia. Então, o comportamento é influenciado por esses 3 aspectos. Então, toda vez que a gente vai fazer uma análise, a gente tem que levar em conta esses 3 aspectos. Didaticamente, a gente separa, mas eles acontecem misturados, né? Aqui nesse slide eu trago
um pouquinho dessa separação, mas eu trago essa imagem para mostrar que está tudo interagindo, né? Então, assim, em relação à nossa espécie, nós temos alguns atributos fisiológicos e anatômicos que a gente já traz, e eles sim influenciam muito no comportamento, não determinam sozinhos o comportamento, né? Você pode pegar... Hoje em dia tem muito a moda de falar de neurotransmissores afetando o comportamento. Sim, acontece. Agora, é perigoso a gente fazer a análise tópica, né? Apenas desse aspecto, motivando ou determinando o comportamento humano. A gente tem que levar em conta também o aspecto ontogenético, que é a história desse indivíduo, a história dessa fisiologia interagindo com o ambiente, que é a parte ontogenética. E a parte cultural é a parte ligada à linguagem, ligada ao comportamento verbal, e é o ambiente em que a gente produz conhecimento, acumula conhecimento, produz nossas normas, regras, né? E vamos falar um pouquinho sobre pandemia, né? Como é que está o nosso contexto hoje? Né? Nosso contexto falando um pouquinho dos pais, né? Pais e mães. Nós estamos vivendo uma oportunidade única, uma oportunidade que a gente nunca passou por uma igual, né? Eu estava lendo um estudo da Associação de Psicologia Americana, em que ele trazia essa primeira linha que eu deixei para vocês. Quanto maior a percepção de risco... todo estudo que eu trouxer, no final vai ter a referência bibliográfica, tá? Depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar para vocês em que eu fundamentei essa análise. E nós temos a questão que é o seguinte: quanto maior a percepção de risco e menor o controle sobre sua própria segurança, mais valor ao grupo o indivíduo dá. Então, o grupo, ele ganha um novo valor quando você se sente ameaçado, né? A cooperar com esse grupo, precisar desse grupo, ele ganha um outro valor, né? E é o que a gente está vivendo no momento, né? A gente falou um pouquinho disso na outra live, que hoje em dia a cooperação, ela está ligada a um valor de sobrevivência, né? Muita gente está... A segurança não está diminuída, né, a sua segurança, e o seu risco não está aumentado, você tem um controle maior sobre a sua própria vida, né? Então você precisa menos dos outros para alguns aspectos. E isso se reflete dentro de casa também, né? Então nossos filhos estão passando por esse momento. Então eles se sentem ameaçados, muitos, dependendo da idade, não estão entendendo o que está acontecendo, eles foram cerceados de alguns direitos e alguns benefícios que eles obtinham na vida, e eles estão passando por isso. Então, o valor da família, ele também aumenta. É o grupo que a criança faz parte, né? Então, em relação aos pais, o que tem acontecido com a gente? A gente está tendo que fazer muito mais com muito menos, né? Eu vou explicar isso um pouquinho aqui. Esse é o nosso contexto hoje. A instrução formal dos nossos filhos, antigamente, há pouco tempo, né, vamos dizer assim, há poucos meses, nossos filhos passavam pelo menos metade do dia, para quem não é período integral na escola, sob os cuidados de outras pessoas, né, vivendo uma outra rotina, tendo planejadas as suas atividades por outras pessoas. Agora a gente está passando 100% do tempo com eles. Então a gente tem que ajudar eles nessa questão do planejamento. Muito está se falando sobre estabelecer rotina para as crianças e tal. Toda live que você vê, toda dica de psicólogo, você vê muito isso. Eu vou trazer algumas questões aqui, só para a gente entender um pouco o contexto, mas depois a gente vai diferenciar um pouquinho esse modelo que já está sendo tratado, tá? Então, em relação à instrução formal, nós estamos... Quem não está ajudando a ensinar, você tem que acompanhar ali a aula, a hora que começa, a hora que termina, se seu filho está fazendo tarefa ou não. Muitas vezes ele tem dificuldade, não dá para ele questionar o professor naquele momento que ele sentiu a dificuldade de fazer a tarefa. Então, uma tarefa a mais para a gente. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e ela estava meio indignada, falando, cara, toda live que eu assisto, as pessoas estão falando como se a gente só chegasse em casa, saísse e não falasse com nossos filhos, e agora a gente tem que falar. É um pouco caricato isso, né? Mas o que a gente está se referindo aqui é que essas atividades, esses papéis se intensificaram.
A gente já tinha contato com nossos filhos afetivo, a gente já conduzia eles em questões escolares. Então, só que agora tudo se intensificou, e para algumas pessoas passou a ser novo mesmo. Muita gente não fazia isso, né? E agora tem que fazer. Então, alguns papéis surgiram, outros se intensificaram. Algumas crianças estão passando, infelizmente, crianças e adolescentes, né? Alguns dos nossos filhos estão passando por perda de familiares, por perda de contato com amigos. Então, assim, é uma semelhança com a perda do luto, né? E muitas vezes a perda real do luto mesmo, né? Então, assim, as crianças estão perdendo contato com os amigos e elas precisam de mais suporte emocional. Então, é um outro papel que a gente está assumindo, que se a gente não desempenhava antes, a gente passou a desempenhar, e se a gente já desempenhava, agora a gente intensificou nesse papel. Em relação ao entretenimento, né, a gente precisa entreter nossos filhos, né, durante esse período que eles estão em casa, que não estão em período escolar. A atividade física, né, ela está ligada não só à questão de obesidade, ou de problemas cardiovasculares, ou diabetes, outras doenças crônicas, ela também está ligada à questão de produção de neurotransmissores que ajudam na prevenção à depressão e a outros transtornos, né. E isso também a gente teve que passar a monitorar. Muitos de nós também não fazíamos, não praticávamos atividade física, e agora virou uma preocupação, né. Outra preocupação que a gente tem também agora é em relação ao planejamento e organização do tempo. A gente não precisava fazer isso com tanta intensidade, né? Então, assim, tudo isso a gente está levando para uma ampliação de repertório. A gente está tendo que ampliar repertório de comportamento. A gente não tinha esses comportamentos antes tão bem elaborados. E esse período inicial, quando a gente acabou de perder muita coisa que a gente tinha também, porque você, pai e mãe, você tinha tempo para você, né? Você tinha um tempo maior para você se dedicar às suas atividades, né? E agora você não tem mais. E daí a gente falar que você está fazendo mais com menos, e às vezes muito menos, e às vezes muito mais você está fazendo também, com muito menos. O que está acontecendo com os nossos filhos, né? Principalmente quem tem crianças, mas adolescentes também, eles passam, dependendo da criação que eles tiveram, nenhum de nós, praticamente, temos um ensino de como lidar com as nossas emoções, né? Na escola, a gente vai aprendendo com as consequências, né? Nós temos, basicamente, 3 formas de aprender, né? Pelas consequências dos nossos comportamentos, por meio de regras, ou analisando as pessoas se comportando e analisando as consequências pelas quais elas passam. E essas 3 formas de aprender, elas estão muito ligadas também principalmente à forma de ver o outro fazer, e as regras, estão ligadas muito ao convívio social, né? E a gente perdeu um pouco disso. Em comportamental, a gente tem um processo que a gente chama de extinção operante, né? Não se preocupe com esse termo, eu vou simplificar, né? Mas é importante a gente saber um pouco sobre esse processo comportamental, porque as crianças estão passando por isso, e é um processo que está influenciando muito no comportamento. O que é extinção? Você tem o costume de produzir algo, ou obter algo por meio de um comportamento que você já conhece. Ele sempre funcionou daquela forma, então você sempre conseguiu obter o que você queria daquela maneira. Então, parece simples, né? Então, assim, todo dia você sabe o caminho que você pega, o ônibus que você pega, ou o horário que você tem que chegar, o que vai acontecer, né? E, de repente, a sua rotina virou de cabeça para baixo. E aí você não tem mais, você vai ter que se virar para obter o que a gente chama de reforçadores, mas os benefícios ou as recompensas que você tinha antes, né? As coisas boas da sua vida. Você vai ter que aprender a produzir elas de outro jeito. Mas esse processo em que a gente perde essa relação entre o nosso comportamento e o que a gente obtém com ele, a gente chama de extinção operante, né? E as crianças estão passando por isso nesse momento. Elas perderam convívio social, muitas que tinham atividade física perderam essa prática de atividade física. A gente pode até tentar praticar em casa, né? Mas o reforço que ela obtinha ali, ou o benefício que ela obtinha nesse local, é totalmente diferente, né? Ela tinha interação, ela tinha abraço, afeto, ela ia num lugar diferente, ela tinha novidade, que é uma das necessidades essenciais do ser humano, novidade. Então, as coisas se tornaram mais limitadas, a gente tem acesso a menos reforçadores do que antes, e a criança está passando por isso. O que acontece em um processo desse, né? Da perda desses reforçadores? É comum a gente diminuir o tanto que a gente atua, o tanto que a gente responde, o tanto que a gente se comporta,
né? Eu tenho filhas, né? E a gente percebe um pouquinho da diminuição da atividade delas, assim, de exploração, um pouquinho da atividade de interação, principalmente no começo. Por quê? Quando você deixa de apresentar, né, uma consequência boa depois de um comportamento, você acaba diminuindo não só aquele comportamento, mas vários comportamentos que levavam até ele. Então, por exemplo, uma criança que levanta a mão para perguntar na sala e fala, tia, e a tia fala, espera aí, menino, agora não. Ela você não tá só impedindo o acesso dela de perguntar. Às vezes você vai punir outros comportamentos, esse comportamento dela de levantar a mão, ou de se expor em público. Então, vários outros comportamentos que estão associados àquele acabam diminuindo também a probabilidade de acontecer de novo. Então, é comum nesse momento em que as crianças vão ficar mais quietas, vão ficar mais reflexivas, mais na delas, né? E aí, muitos pais estão preocupados nesse período com a questão da criança deprimir e encara isso como um sintoma, né? Mas é um contexto diferente, né? Então, é comum também o aparecimento, sempre que acontece esse processo de extinção, é comum o aparecimento de raiva, sentimentos de raiva e frustração, né? Porque você estava acostumado a produzir o que você precisa de uma determinada forma. E agora você se comporta, age e não consegue produzir mais aquele prazer ou aquela recompensa para você. Então, é comum aparecer esses sentimentos de raiva e frustração. Então, não sei se você já reparou nos seus filhos, adolescentes, né, crianças um pouco mais velhas, e a criança, dificilmente ela vai te dizer, olha, pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu estou me sentindo assim, assado. Mas você vai perceber o processo que ela está passando por meio de alguns comportamentos. Por isso que a gente está trazendo um pouquinho dessa questão mais técnica nesse início, né? Algumas crianças resistem mais, né? E elas continuam com isso que as pessoas chamam de resiliência, né? Por mais tempo que outras, né? A gente se questiona por quê. Crianças que estão acostumadas a ganhar tudo imediatamente, com maior imediaticidade ou com maior frequência, elas passam por esse processo mais rápido. E crianças que estavam acostumadas algumas vezes ela recebe o que quer, outras vezes não. Algumas vezes ela recebe na hora, outras vezes depois, ela resiste mais. Então, ela continua se comportando e buscando mais aquelas coisas por mais tempo. Isso a gente vai até falar um pouquinho lá na frente nos modelos de parentalidade, né? Que isso faz muita diferença na forma que você está criando seu filho. Então, se você cria seu filho dando tudo o que ele quer, no momento em que ele quer, você está criando uma criança que, provavelmente, quando vier uma extinção, uma frustração, ela vai se entregar mais rápido, vamos dizer assim. Geralmente, a gente utiliza em consultório esse processo de extinção, a gente nunca utiliza ele sozinho, né? O indicado é você utilizar assim. A criança tem um comportamento inadequado. Você utiliza a extinção então, assim, toda vez que a criança se comportar daquela forma, você não vai apresentar consequências. A criança fez birra, a criança gritou, ela quer obter a sua atenção, então você não vai dar a sua atenção naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, você tem que reforçar outros comportamentos que são adequados. Então, a gente sempre usa a extinção junto com esse reforçamento diferencial, que é você reforçar e apresentar consequências boas a comportamentos que são adequados. E não apresentar consequências, sequer aversivas, embora a extinção seja um pouco aversiva, você não vai apresentar punição para a criança de outros comportamentos. Só que a pandemia não nos deu essa opção. Então, a criança está passando pelo processo, ela foi retirado o que ela estava acostumada a produzir e não foi adicionado nada para que ela possa explorar outras coisas e ter outros benefícios. E esse é um dos nossos papéis nessa pandemia. Então, nesse slide, a gente já vai começar a tratar um pouquinho disso. Tem um lado bom nessa questão da extinção, que ela traz um favorecimento da variabilidade comportamental. Então, você está acostumado a abrir uma porta, toda vez que você vai entrar numa porta, você abre a porta de determinado jeito. E aí, você tentou abrir, ela não abriu. Então, você vai começar a bater para ver se alguém abre, ou você vai começar a empurrar, às vezes você vai começar a chutar. Então, você começa a variar um pouquinho o seu comportamento. Então, ele induz ou favorece um pouco a variabilidade comportamental. E a gente tem que estar atento. A criança variou o comportamento, então, assim, se ela estava acostumada a ficar feliz, a produzir alegria em determinados contextos, que agora ela está limitada por causa da pandemia, se ela emitir um outro comportamento, por exemplo, lá em casa, a minha filha começou a desenhar bastante. Então, quanto mais ela desenha, mais a gente reforça aquele comportamento, porque é legal para ela está se expressando, ela está produzindo alguma coisa.
E então fica atento a isso, é um dos nossos papéis, né, que a gente pode atuar. A criança já está passando por esse processo de retirada de coisas que ela já estava acostumada a ter, né, coisas boas. E aí agora a gente tem que levar, conduzir, favorecer ela a ter outros comportamentos que vão produzir também esse estado de alegria, felicidade, né? Quando que geralmente a gente vai procurar ajuda, né? Às vezes a gente se pergunta, quando que eu devo procurar ajuda? O comportamento do meu filho é patológico, não é? A psicologia comportamental, ela não trabalha tanto com a questão do diagnóstico, a gente se comunica com outros profissionais usando os diagnósticos, né? E mas para a psicologia comportamental, todo comportamento tem uma função. Então, se o comportamento da criança tinha uma função antes, e essa função não está gerando o benefício que gerava antes para ela, e ela entrou num processo de ficar mais na dela, de se comportar menos, de explorar menos, e a gente vê que o comportamento perdeu a função e a gente não consegue colocar um outro comportamento no lugar, então ela não está conseguindo mais produzir o que ela produzia antes. E se isso for essencial para o desenvolvimento dela? Ou seja, se ela não está conseguindo mais gerar aprendizado, se ela não está conseguindo mais gerar saúde física, aí a gente tem que começar a se preocupar. Então, essa é a primeira linha que a gente trouxe aí. Quando as coisas param de funcionar do jeito que conhecemos e não encontramos outros meios de produzir o que é necessário para o nosso desenvolvimento, então a gente precisa procurar ajuda. A criança, dificilmente ela vai dizer, o adolescente, se você tem filho adolescente, por vezes ele vai te sinalizar, né? Mesmo que seja por um desdém ou por uma agressividade, você vai perceber que não está legal. Agora, a criança não, a gente vai precisar investigar, fazer esse papel investigativo com ela, para ver para ver se as áreas essenciais da vida dela estão sendo atendidas, né? E outro aspecto, quando a gente não consegue identificar a causa dos comportamentos sozinhos, talvez nos falte autoconhecimento, talvez falta um pouco para a gente conhecer um pouco modelos de parentalidade, como eles afetam o comportamento da criança. Então, aí sim é o momento da gente procurar ajuda, né? E não digo somente ajuda psicoterápica, né? Eu digo ajuda de alguém que possa ter esse conhecimento. Às vezes você tem alguém dentro de casa que tem uma capacidade de autoconhecimento gigantesca, né? E ela pode te ajudar e te conduzir por esse caminho. E o que gera mudança? O que nós da psicologia comportamental acreditamos que gera mudança? Em primeiro lugar, para controlar, você tem que conhecer, né? Então, a ciência parte desse pressuposto, você tem que conhecer para controlar. Então, o autoconhecimento, ele te dá esse poder, né? E o conhecimento de como o seu papel de pai influencia no comportamento do seu filho também gera essa mudança. Então, é o ponto de partida de tudo. Essa Diana Baumrind, eu não sei se a pronúncia correta, ela definiu alguns modelos de parentalidade, né? Ela levantou alguns aspectos da paternidade, né? Ela analisou alguns aspectos específicos, como afeto, ausência, nível de expectativa, clareza e consistência de regras, comunicação entre pai e filhos. Então, ela pegou todos esses aspectos e ela definiu. Eu gosto muito de trazer essas ferramentas, porque a gente que é pai, a gente está cheio de informações, principalmente nesse momento, que nos deixam um pouco desesperados, um pouco privados de conhecimento de ações que a gente possa tomar para levar nosso filho para um patamar melhor. E aí, é bom a gente trazer essas ferramentas, né? Eu gosto muito desses livros, As 5 Linguagens do Amor, aí tem esses 4 modelos de parentalidade. Eles não são uma receita de bolo, eles servem para sinalizar para você conseguir discriminar em que você se encaixa mais e o que aquele seu comportamento gera, tá? Ele não é uma receita de bolo do que você deve fazer, mas ele é mais um autodiagnóstico, né? Então, essa ferramenta que eu vou trazer agora, a Diana Baumrind, ela criou três modelos de parentalidade. E aí os estudiosos que vieram após ela criaram mais um. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre eles. Nós temos, então, 4 estilos parentais, né? Essa primeira figura, de 2 homens conversando em cima, é de um filme, né? Um Limite Entre Nós, do Denzel Washington, não sei quem já assistiu, mas ele é um filme que trata um pouco sobre um pai, um relacionamento de um pai e um filho, um pai que tinha algumas frustrações na vida dele relacionadas ao esporte e tal, e o filho que tinha uma paixão por esporte. E esse pai se sente no dever
de conduzir o filho, e nesse intuito de conduzir e de não deixar que o filho passe pela mesma experiência aversiva que ele passou, ele age de forma autoritária. Então, nesse filme é um bom exemplo para você ver o pai que tem boas intenções, que é um pai provedor, né? Que provê todas as necessidades básicas do filho, mas que não preparou esse filho para lidar com perdas, que não preparou esse filho para lidar com dificuldades afetivas, com decisões, com tomada de decisões. Então, é um pai autoritário, né? É um modelo de... participativos, né? Aí tem, na literatura você vai achar três... Quem já assistiu também, mas é um filme que mostra um pai que não tinha relacionamento com essa criança e passa a ter um relacionamento e quer que seja que a criança curta esse relacionamento, que curta o relacionamento com ele, né? Só um momentinho que eu acho que tem algo atrapalhando a tela aqui. O áudio sumiu. Tá dizendo que quando recebe notificação do WhatsApp, o som corta. Ah, tem que ver quem está logado aqui. Então, tivemos uns probleminhas técnicos aí. Vamos voltar. Em relação ao filme Paizão, ele fala um pouco sobre esse pai permissivo. Ele tem um foco em o filho se sentir bem, o filho sentir que está divertindo e muito afeto, né? E em contrapartida, ele fala pouco sobre limites. E temos os pais negligentes, que investem pouco no afeto e pouco também nos limites, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles e como eles afetam, principalmente nesse período da pandemia, né? O pai autoritário, nesse período da pandemia, sobretudo, o filho vai sentir muito mais essa rigidez dele, porque o pai autoritário, uma das características dele é rigidez no comportamento. Tá, voltou o áudio? Tá tranquilo? Uma das características desse pai autoritário é a rigidez no comportamento. Então, ele tem um objetivo, ele quer alcançar aquele resultado, e muitas vezes não importa como que se chegou até aquele resultado. Qual o preço que o filho pagou, qual o preço que a família pagou, ele quer que produza aquilo porque ele acredita que é aquilo que vai fazer bem para o futuro do filho, né? Então, ele é muito apegado a uma forma de funcionar. E a pandemia, ela veio justamente no tendão de Aquiles dessas pessoas, né? Porque a pandemia, ela exige variabilidade comportamental, ela exige suporte, ela exige afeto, a criança ela está passando por muitas dificuldades. E outra questão, né? A criança ou o adolescente, o seu filho, até adulto, ele vai passar por vulnerabilidades, ele vai ter que aprender a lidar com morte, ele vai ter que aprender a lidar com doenças graves, ele vai ter que aprender a lidar com perda de reforçamento. E o pai que se preocupa apenas com os objetivos e o pai que tem um foco em ser apenas um pai provedor, ele não se prepara para esse momento, né? E é um momento que está muito forte na pandemia, essa necessidade de suporte afetivo da criança. Em relação a lidar com problemas familiares e relacionamento, né? Todos nós temos que lidar com isso, principalmente em ambiente de trabalho, problemas de relacionamento. Futuramente, seus filhos vão ter que passar por isso nos casamentos deles, se eles forem se casar, ou nos relacionamentos afetivos, nas amizades deles também. Essas crianças, elas agem muito, ou esses adolescentes agem muito para evitar a punição. A gente brinca que existe uma diferença entre a pessoa que vive pelo oba, né, e a pessoa que vive pelo ufa, conseguir. Então, assim, existem pessoas que vivem muito pelo reforçamento positivo, que ela vai lá e produz o que ela precisa, ela aprende a produzir o prazer que ela precisa, o benefício que ela necessita, ela vai lá e produz. E tem a criança que ela vive assim, ela deixa tudo chegar na última hora, o adolescente, ela está acostumada a retirar o que é aversivo da vida dela. Ela vive assim pelo ufa, consegui tirar, consegui entregar esse trabalho, consegui deixar que meu pai não perceba que eu fiz isso. Então, o pai autoritário, ele gera esse padrão de comportamento no filho. É uma pessoa que vive mais para retirar coisas aversivas da vida do que para produzir coisas positivas, né? Essas crianças têm uma baixa desenvoltura social, né? E agora o nosso convívio social já está limitado, né? Geralmente, no ambiente escolar, essas crianças são mais quietas.
mas é comum que na adolescência elas emitam um contra-controle, que a gente chama, né? Que nesse caso vai ser um padrão de comportamento mais de rebeldia. Então teve tanto controle a vida inteira que quando ela consegue sentir o gosto de produzir algo fora daquele controle, ela começa a querer mais aquilo tem um valor maior para ela, né? E os pais valorizam menos as conquistas dessas crianças, porque é meio que uma obrigação delas, né? Então elas têm que sair bem na escola, e quanto mais consequências positivas você apresenta e quanto mais próximo do comportamento, maior a probabilidade que aquele comportamento se repetir. Então, se você quer que ela atinja alguns objetivos acadêmicos, por exemplo, quando ela emitir esses comportamentos, é bom que você reforce, é bom que você reconheça, é bom que você elogie. Os pais permissivos. Eles têm muito foco na diversão, bem-estar e afeto dos filhos. Tem uma pesquisa que eu vou trazer mais na frente que mostra que as mães predominam levemente nesse perfil, porque a mãe ela já tem um vínculo com a criança já mais favorecido até pela própria fisiologia dela, de amamentação, os cuidados iniciais ali da criança, ela fortalece mais o vínculo. Então, para ela é reforçador também estar com aquela criança e cuidar daquela criança e proteger aquela criança de problemas que a vida possa trazer, né? Mas os pais também, é pouca a diferença, né, da predominância da mulher. Foi até um estudo realizado aqui no Distrito Federal. Em relação a esse perfil, que vai afetar agora na pandemia, pais muito permissivos, eles colocam poucos limites. O que isso leva a criança a ter? Dificuldade de planejamento. São crianças que têm dificuldade de se planejar, porque planejar é estabelecer limites, né? Então, você coloca prazos, metas, e quando você estabelece esses limites e não tem o costume de segui-los, não é reforçador para você seguir, não é benéfico para você, você não tem esse costume, vai seguir menos. Comportamentos indesejados em outros contextos. Por quê? Lá na sua casa pode tudo. Você pune ele pouco. Na verdade, não é pune, né? Você não se preocupa em reforçar os comportamentos que são adequados. Você reforça tudo que ele faz. Para você, tudo que ele faz é bonito, tudo que ele faz é legal. Você não quer entrar em confronto com essa criança, né? Ou com esse adolescente. E aí, o que acontece? Em outros ambientes não é assim, a vida não é assim, o ambiente de trabalho não é assim, os professores da escola não agem dessa forma. Então, ele tem dificuldade, tem comportamentos adequados em outros contextos. O desempenho escolar, por muitas vezes, é baixo, é comum ser baixo também. E aqui também podem se enquadrar pais superprotetores. Em que sentido? Os pais que se preocupam tanto com o bem-estar da criança e não querem que ela passe por nenhum desconforto, e a criança acaba não aprendendo a lidar com desconfortos que vão vir naturalmente na vida, né? E a gente faz isso sempre com boas intenções, né? A gente sempre faz isso tentando proteger. Muitas vezes você é filho de um pai autoritário, então você quer um contramodelo desse pai, você viveu as consequências aversivas de um pai autoritário e você vai para o outro polo. Então é comum isso, né? E são pais que têm, é comum também pais que têm um receio de ser rejeitados, né? Tem uma palestra de um psicólogo também, Rossando Klinge, que ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala que a mãe dele falava, olha, você não precisa me amar, eu não preciso que você me ame, eu te amo independente se você me ama ou não, né? Então, é uma mãe mostrando justamente o contrário, ela não tem o desejo de ser desejada pelo filho, o desejo de ser benquista, ela tem o desejo de preparar esse filho para ter autonomia. Então, o pai permissivo não tem isso. E essa pandemia, a gente vai sentir muito isso. Nossos filhos, que a gente não tinha preparado eles para ter autonomia, para terem autonomia, e você está de home office, ele está tendo aula, e aí você não consegue acompanhar tudo dele, então vai fazer diferença, né? Pais negligentes. A gente tende a ver, né, até pelo próprio nome negligentes, só aspectos negativos, né? E de fato, esse é o que tem menos interação com a criança, é o que produz mais efeitos deletérios, vamos dizer assim. Mas muitos desses pais aprenderam durante a vida, né? Tem uma frase que o professor Gilberto fala bastante, que é: você não é o que é simplesmente porque deveria ser, você se tornou o que é a partir da história que você viveu. Então, esses pais são assim porque eles passaram provavelmente por uma história em que, por exemplo, o trabalho é mais importante. Então, se ele cresce assim, produzir dinheiro é mais importante. O filho não vai estar nessa lista de prioridade no top 3, no top 5. Então, muitas vezes ele vai falhar no afeto e vai falhar na imposição de limites. Essas crianças, por muitas vezes, elas interpretam, elas criam regras, elas olham filhos de outros pais, por exemplo, e vê a atenção que eles têm, e elas olham e veem que não tem atenção. Muitas vezes a criança acaba criando a regra de que eu não mereço, eu não sou merecedor, eu não sou digno. Então, muitas vezes ela tem uma baixa autoestima.
o vínculo com a família é muito enfraquecido, né? E nesse momento de pandemia, o que a gente mais quer? Um vínculo forte. A gente quer que a criança se sinta à vontade para dizer o que ela sente. A gente quer que a criança se sinta à vontade para a gente poder entrar no mundo dela e poder ajudar ela, principalmente adolescente, né? Que já tem, na questão de formação da identidade dele, um distanciamento. Muitas vezes, para reforçar o que ele é, ele precisa meio que diminuir um pouco o que o outro é. É natural do adolescente isso. E uma frase que eu deixei até ressaltada é para esses pais: tempo perdido não é reembolsado, né? Então, esse tempo de pandemia, espero que ele não aconteça nunca mais, mas esse momento em que a criança tem você como o porto seguro, ou o adolescente, de tal forma como a gente tem agora, talvez não se repita. Então, a gente tem que aproveitar essa janela, né? Essas crianças geralmente têm um baixo desempenho nas coisas assim que elas atuam. Elas têm geralmente um padrão depressivo de comportamento ligado também a tudo isso, né, que a gente já descreveu. E elas conseguem geralmente atenção por meio de agressividade e comportamentos inadequados, né? Esses filhos, geralmente de pais negligentes, o que acontece com eles? A forma deles chamar a atenção dos pais é fazendo escândalo, fazendo coisas que o pai vai ter que intervir de alguma forma, não vai ter como ele se esquivar disso ou fugir disso. E geralmente são pais que estão mais preocupados com suas carreiras e relacionamentos, né? Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre esses 3 perfis que geram mais problemas na vida das crianças. Cada pai tem um pezinho em cada um desses perfis, né? A gente predomina em alguns deles, né? Nós temos um padrão comportamental baseado na nossa história de vida, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que se espera dos pais, que é esse 4º perfil, que é o participativo. Alguns chamam de democrático e outros de autoritativo. Deixa eu só beber uma água. O participativo, ou democrático, ele gera filhos que têm um bom senso de humor, que têm uma facilidade, uma boa interação social. Eles são pessoas que se adaptam rapidamente às mudanças. Por quê? Porque se você tem o costume de conversar, de quando você vai impor limites, você deixa bem claro esses limites, né? Quais são as consequências dele, né? Se você se preocupa em ficar observando o seu filho e ver quais comportamentos que você espera que ele emita na vida, de engajamento acadêmico, de respeito pelos outros, de cooperação. Então, se você está atento ao seu filho, tem essa convivência com ele, consegue recompensar, elogiar, reconhecer ele por isso, você vai criar um filho mais pronto para qualquer mudança. Então, ele vai estar pronto para se engajar em qualquer grupo, em qualquer tarefa. O foco desses pais, e é o foco que a gente espera, principalmente nesse período, é de produzir autonomia, né? Dos pais autoritários o foco deles é que o filho atinja a meta. Dos pais permissivos, o foco é, eu quero ser benquisto. Dos negligentes, na verdade, eles não têm um foco com a criança. Em relação aos pais participativos, o foco é, eu quero criar autonomia. Eu quero que ele seja um adulto que coopere, um adulto que saiba se virar, um adulto que cuide dos seus, um adulto que saiba lidar com problemas que vão surgir nos relacionamentos. E esses pais reconhecem as conquistas, né? Aí eu acho que é a grande sabedoria, que é de reconhecer os comportamentos adequados, né? Então, cada conquista que seu filho tem, você reconhece junto com ele, você está participando junto com ele. Como ser um pai participativo na pandemia, né? Que esse é o último slide que a gente vai trazer. A gente falou um pouquinho disso na outra live, né? Esses dias o Gilberto me presenteou com um livro do Sêneca, né? Sobre a brevidade da vida. E lá ele traz um pouco essa noção da questão de que muitas vezes a gente reclama que a vida é curta, né? E aí a gente passa a nossa vida lamentando o passado, reclamando do futuro, reclamando do presente e preocupado com o futuro. E a gente espera um momento da velhice para a gente poder curtir a vida, né? A gente sempre espera algum momento para poder curtir alguma coisa. E a pandemia, ela meio que reacendeu isso. A gente está esperando a pandemia acabar muitas vezes para poder ser feliz, para poder voltar ao normal, para poder produzir o que a gente produzia. Mas, na verdade, assim, se você for analisar até empresas, as empresas que estão crescendo agora, que nesse período de crise, são empresas que estão se adaptando e fazendo o que pode com o que tem, né? Partindo de onde elas estão. Então, não espera a pandemia passar para investir no relacionamento com seu filho. Não espera a pandemia passar
depois de você descobrir um gap que você tem em relação à educação, em relação à tecnologia, em relação a qualquer outro aspecto. Procura uma terapia, faz um curso, interage, né? Não deixa passar isso para depois mudar. É um momento de enfrentamento. Então, assim, que lembrança você quer produzir no seu filho? Que lembrança você quer produzir? Quando ele olhar para trás, você quer que ele pense assim, uma das fases mais difíceis da minha vida, eu me desesperei, uma das fases mais difíceis da minha vida, eu descobri um prazer de outra tarefa. Que tipo de lembrança você quer produzir no seu filho, né? Estabeleça essa meta para você, essa meta pessoal, descobrir que tipo de lembrança você quer produzir. Tenha como foco, aproveita esse momento, né, como a gente já falou, que já favorece a variabilidade e incentive isso no seu filho, pratica isso também da variabilidade comportamental, descobrir coisas novas, novos prazeres, novas atividades. Aproveite os pequenos momentos, como assim, né? Parece um pouco clichê, mas está descendo a escada com uma criança, né? Um exemplo que falaram para mim quando eu estava falando sobre essa palestra. Tá descendo um degrau com uma criança, conta os degraus, vai brincando, né? Contando um por um com uma criança nova. Aproveita o momento do almoço para falar de coisas legais. Então, aproveita cada momento, porque assim, quanto mais desconforto a gente tem na vida, mais estímulos concorrentes positivos a gente tem que inserir também. Então, a gente tem que aproveitar cada momento para a gente poder inserir tarefas simples e coisas simples, né? A preocupação excessiva com o futuro, né? Como a gente estava falando um pouco agora do Sêneca, principalmente dos adultos. Isso é um papel, é uma característica nossa, preocupar com o futuro. As crianças, elas vivem o agora, né? Então, talvez esse seja um convite das crianças para a gente e talvez a gente tem que ajudar elas a permanecer nesse lugar, né? Hoje em dia está se falando muito de mindfulness, que para a psicologia comportamental está muito ligado a essa questão de você se ater ao momento, se ater a um estímulo, a menos estímulos, para você pegar suas respostas fisiológicas e acalmá-las, né? Vamos dizer assim. Um dos grandes papéis dos pais, né? Que é esse penúltimo aspecto, auxilie seus filhos a nomear o que eles estão sentindo, a modular o que eles estão sentindo. Como assim modular, né? As crianças, elas têm, principalmente, né, e os adolescentes também passam muito por isso, de exacerbar os momentos de dor, os momentos de sofrimento. Alguns teóricos dizem, por exemplo, até que a adolescência já é um período patológico naturalmente. É um período onde você está abrindo mão de muita coisa que você tinha, você sabia fazer daquele jeito, você está no luto da perda de muitas coisas que você sabia fazer, ou de coisas que gerava prazer na sua vida. Então, assim, eles tendem a exacerbar e pensar que aquele é o pior momento da vida. Então, nosso papel de pai é modular, né? Um exemplo, por exemplo, né? As crianças revisitar um pouquinho algumas dificuldades que as crianças já passaram, ou perda de um ente, ou dificuldades pequenas mesmo, né? Eu já vi casos em que a criança estava aprendendo a andar de bicicleta e aquilo foi tão marcante para ela, e aí você lembrar a criança, ó, lembra quando você estava tentando aprender a andar de bicicleta e você caía, chorava, e você levantava de novo e continuava. Então, você modular, mostrar para ela que sofrimento é uma fase e que depende de uma atitude sua, não é o seu sentimento que vai mudar aquilo, mas a sua atitude que vai te tirar daquela situação. Esse é o momento da gente ajudar eles a identificar isso, a identificar o que está sentindo e a identificar que você muda o que sente por meio do que você faz, né? Então você precisa sair daquele lugar. Você não pode ficar remoendo aquela sensação de que eu não dou conta, de que isso não vai passar, né? Então, o nosso papel com a criança é meio que traduzir esse momento para elas, né? De que é uma fase, de que vai passar, né? É como a curva mesmo da contaminação do vírus, né? Ela tem um pico e depois ela cai, né? Isso depende de como você vai manejar esse período de comportamento. Antes da pandemia, não tinham respostas fáceis para ser pai, não é agora que vai ter, né? E aí a coisa mais importante para você guardar também é faça o que pode com o que você tem, né? Não se cobre tanto. O importante aqui dessa ferramenta que a gente trouxe dos modelos de parentalidade é você se autodiagnosticar e saber o que você está produzindo. Porque, às vezes, se você está incomodado com o que você está produzindo, você tem que mudar o que você faz, né? E essa é uma oportunidade, você fazer esse autodiagnóstico, saber onde está pegando, o que está causando o quê, para você poder modificar, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês. Eu vou passar a palavra agora para o Gilberto novamente. Ele vai fazer o fechamento agora, a gente vai abrir um momento de dúvidas, né?
caso alguém queira perguntar alguma coisa, a gente liberou lá no chat ao vivo, no próprio YouTube. É mais fácil para quem está no computador, mas eu acredito que pelo celular também tenha como você digitar as suas dúvidas. Nós, infelizmente, não vamos conseguir falar todas as dúvidas que surgem, provavelmente, mas porque tem um tempo também para a gente se preparar, nós vamos ter mais 2 palestras hoje, e aí a gente vai selecionar aqui agora algumas perguntas, e aí vocês, quem tiver interesse já pode começar, né, Gilberto? Eu quero fazer um comentário aqui a respeito da fala do Wilson, que ele falou, quando ele fala da importância dos pais terem a capacidade de inventividade, de criatividade, né, relacionada ao comportamento dos filhos. Isso me lembrou o filme, é um filme italiano, né, acho que alguns devem ter assistido esse filme, do Roberto Benigni, A Vida é Bela. Né? Esse filme é um filme lindo, é um romance de guerra que mostra o filho que tinha sido afastado da mãe, é uma história belíssima, né? E o pai, diante daqueles acontecimentos horrorosos da guerra, ele procura fazer de forma que o filho veja aquilo tudo que está acontecendo, o lado positivo daquilo. Ele tenta mostrar como se aquilo fosse uma grande brincadeira, esperando que aquilo passe, ou seja, uma contingência extremamente aversiva, e o pai buscando e procurando fazer, né, uma interação que fosse proveitosa. E eu acho que isso tem uma relação, né, Wilson, muito grande com o que está acontecendo agora. O pai pode ter uma atitude diante do isolamento agora, com o filho, que seja uma atitude de revolta, né, de tensão, de cobrança, e ele pode também ter algum grau de criatividade para utilizar a questão da interação positiva com os seus filhos. Então, acho que enfatizar essas questões positivas, isso é muito importante para a gente conseguir lidar com isso tudo que está acontecendo. Acho que esse filme pode inspirar muita gente. Quem puder assistir, quem não conhece o filme ainda, é um filme de 90 acho que ele é de 97, mas ele chegou ao Brasil em 99, se eu não me engano. Então, assim, eu aconselho, sugiro que vocês possam assistir esse filme. A gente teve algumas perguntas aí, e tem uma pergunta que estão perguntando aqui se essa live vai ficar gravada. Vai sim, no nosso canal, né? Então, quem quiser assistir depois, quem quiser entrar para ver, quem não tiver inscrito ainda no nosso canal e quiser nos dar o prazer, a satisfação de se inscrever, receberá os nossos vídeos e comunicados em primeira mão. A gente pretende ainda fazer muitos vídeos sobre temas, sobre assuntos, né? Gostaria também de contar, como eu já disse, com as sugestões de vocês para isso, né? Teve uma pergunta aí que fizeram, que foi uma moça que me perguntou, deixa eu só pegar aqui, me perguntaram assim para o Wilson: pais com muitos limites e pouco afeto, é o primeiro tipo de pais que você se referiu aí na sua fala? Sim, são os pais autoritários, né? Os pais autoritários que têm um foco mais na hierarquia, né? É importante a gente, quando falar desses modelos, né? Até porque, assim, é perigoso a gente estereotipar ou criar estigmas, né? Em relação ao papel de determinado perfil, né? Comportamental. Esses pais, muitas vezes, a intenção deles eu sei o que dá certo, eu sei como chegar a determinados comportamentos, eu sei como desenvolver determinada competência que é necessária para a vida, né? Esse filme do Denzel Washington, ele fala muito sobre isso, né? Então, ele sabe o que é necessário para o filho ter sucesso na vida. E, no caso dele, não é o esporte. O filho queria jogar beisebol e ele foi convocado, ele era muito bom, e ele fala, não, você vai voltar para o seu emprego, porque o esporte não me deu nada que eu tenho hoje veio do esporte. Então, ele teve uma experiência que não foi uma experiência de sucesso, e o intuito dele não vou deixar o meu filho passar por isso, né? Porque a gente não pode demonizar as coisas, né? Então, falar, o perfil autoritário é um perfil ruim, né? É um perfil... Na verdade, a gente tem que ver, assim, quais as consequências que a gente quer produzir, né? Que tipo de comportamento a gente quer que nosso filho tenha? Quais são os comportamentos exigidos pelo mundo de hoje? Né? E aí, se você for analisar os 4 perfis, o democrático é o que mais produz pessoas cooperativas, pessoas que têm autonomia, né? E o autoritário não, o foco dele é que se atinge as metas estabelecidas por ele, não tem tanto diálogo. Então, sim, esse primeiro perfil, né, que você tinha perguntado. Isso. Estão perguntando aqui qual é o nome do filme que eu citei.
e a Vanessa até já respondeu ali aqui no chat, né? O filme foi A Vida é Bela, e eu gosto muito de filmes, então eu sempre procuro fazer assim uma relação entre filmes e a vida e a psicologia que a gente ensina, né? E aí tem um outro filme que a Késia fez um comentário ali que eu achei muito interessante. Ela escreveu assim: aproveite o simples. As pessoas ricas são aquelas que fazem de pequenas coisas um espetáculo. E acho que é isso mesmo, Kézia. Isso me lembrou também aquele filme francês, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, em que ela faz de pequenas coisas uma gratificação muito grande. E a gente sabe que é assim, né? A gente pode ter grandes sensações, a gente pode produzir, na nossa nomenclatura, grandes reforços, às vezes com pequenas questões, né? Com pequenas coisas. Tem uma outra questão que a Joveline aqui, Sampaio, quer que o Wilson fale, que é a questão do pai modulador. Você falar um pouquinho mais disso, Wilson. Assim, lá no último slide a gente fala um pouquinho sobre modular, né? Vou dar um exemplo de um caso real mesmo, né? A criança estava passando por essa questão da pandemia, estava bem difícil para ela, e aí o pai sentou com essa criança para mostrar todas essas ocorrências da vida dela que foram difíceis. E qual foi a atitude dela diante dessas questões difíceis e o que ela obteve depois disso, né? E aí essa criança começou a perceber que existem momentos da vida em que ela vai ter um sofrimento maior do que o outro, né? Porque a tendência principalmente da criança, né, ela exacerbar o que ela está passando. Então, assim, como a criança vive muito agora, o que ela faz? Esse é o sofrimento que eu estou tendo agora. Eu perdi meus amigos agora. Eu não estou conseguindo ver quem eu quero agora. Então, eu não posso sair, eu não posso ir para casa dos meus avós, eu não posso ver meus amigos, eu não posso voltar para a escola, não posso fazer uma atividade. Então, para ela, o sofrimento é real ali. E ela, quanto mais a gente mostrar para ela de que ela já passou por outras situações, né? De que, ou a gente mesmo, citar alguns casos nossos também, porque, como eu tinha falado anteriormente, nós temos 3 formas de aprender, né? Que é por meio de regras, vendo os outros fazerem e sofrer as consequências ou colherem os louros das consequências, e também a gente ser consequenciado pelo que a gente faz, né? E aí a gente tem que mostrar para a criança de que por meio, né, do máximo de elementos possíveis, então, por meio das nossas histórias, por meio das histórias dela, de que ela já passou por situações difíceis assim, e que o importante é agir, o importante é o que você vai fazer para mudar isso, né? Eu não sei se era essa a pergunta, mas eu acho que era referendo à modulação que eu falei no último slide. Tem uma outra colocação aqui que eu achei muito pertinente, que é da psicóloga Ana Lúcia Checucci. Ela diz assim: considerei muito apropriado a fala que acabamos sendo um mix de estilos, provavelmente por conta da história familiar e cultural de cada um, mas com a possibilidade de evoluir sempre. Eu acho que essa fala do Wilson e a consideração aqui da Ana tem muito a ver, né? Eu acho que nós sempre somos um mix de estilos. Como o Wilson falou, embora às vezes prepondere um ou outro, mas a gente tem um pouco de cada coisa sempre, né? A gente não é o que é porque deveria ser, mas a nossa história de aprendizagem por trás da nossa vida faz com que a gente se torne, muitas vezes, não só um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um profissional, né, com características próprias, mas que vai pegando um pouquinho de cada um, né? Tem uma outra pergunta aqui, vai ser a última que a gente vai fazer, que faz a Nanda, que ela diz assim: quando crianças crescem com pais autoritários, eles conseguem se desenvolver depois, Wilson? Bom, a psicologia comportamental acredita que um comportamento pode ser alterado por meio das consequências que ele produz, né? Você pode e você pode rearranjar também o ambiente de forma que você produza novos comportamentos, né? O produzir repertório comportamental, ele está muito ligado a isso, a você se expor a novos contextos, né? Então, assim, o pai é autoritário, criou uma criança que, por exemplo, ela se expressa, é muito difícil para ela se expressar porque ela tem medo de ser punida, né? Porque muitas vezes que ela se expressava em casa, o pai consequenciava ela com um grito ou com uma bronca, não é isso que eu quero de você, não é isso que você vai fazer.
E aí a criança acabou diminuindo a emissão desse comportamento, o que é natural. Se ela entra, por exemplo, ela está adolescente, arruma um namorado que é um bom ouvinte, né? Em que é uma escuta não punitiva. Então a pessoa fala, né? A namorada fala e ele não apresenta nenhuma consequência aversiva, nenhuma consequência ruim. Então ela vai sentindo segurança de falar, né? Com o tempo ela vai falando e com o tempo ela vai vendo que até quando ela fala alguma coisa contra o que o namorado acredita, o namorado não a pune. Então ela vai começando a perceber que a emissão daquele comportamento não vai ser mais seguida de uma punição. E aí ela começa a mudar o comportamento. Quanto mais o comportamento tem uma consequência positiva, no sentido de aumentar a probabilidade, mais ele vai ser emitido, né? E a gente parte desse pressuposto, de que as coisas podem mudar, dependendo da sua forma de agir, ou dependendo do contexto que você está inserido. Ótimo. Tem um comentário aqui da Cíntia Oliveira, aliás, uma pergunta que eu acho muito pertinente. Eu tinha falado da última, mas acho que essa aqui é muito importante. Eu vou até fazer uma introdução antes do Wilson encerrar, dizendo assim, ela pergunta, gosto de rotina e crio meu filho assim, eu estou errada? Eu acho, Cíntia, que muito pelo contrário, né? Eu acho que rotina é fundamental, é muito importante. Às vezes a quebra da rotina é também importante, mas ter regras, ter rotina, saber, né, como interagir com o filho, eu acho que é muito importante. Wilson, você... A pergunta dela, que me vem a lembrança, é a questão do perfil do pai democrático mesmo, né? Porque a questão do pai democrático não é a ausência de limites, né? A questão do pai democrático é a imposição de limites, a imposição de regras, a imposição de rotinas, que são regras também, né? De uma forma em que fique claro, né? O que se espera da criança ou do adolescente, fique claro qual a consequência caso ele cumpra o combinado, qual a consequência caso ele não cumpra o combinado, e dependendo da idade, quanto mais velho, isso vai ter que ser negociado, flexibilizado, conversado, dialogado. A diferença do autoritário para o democrático é essa, né? Não é a ausência de limites, é a presença do limite no seu nível, num nível de cooperação com o afeto, com o suporte, com o esclarecimento, né? Com a disponibilidade. Então, se você estabelece rotinas, mas se você está disponível, se você é flexível, se você dialoga, você é o perfil mais adequado, né? Desses 4 que a gente conversou hoje. Legal. Eu vou pedir que as pessoas... Tem muitas perguntas sendo feitas agora, e a gente não vai ter tempo de responder a todas. Tem muitos comentários, perguntas, assim, vocês estão extremamente participativos aqui. Eu quero agradecer enfaticamente a todos, né, que estão fazendo perguntas, participando, mas a gente tem um tempo aqui de link com o YouTube, com a internet, a gente vai ter que encerrar essa primeira palestra, agradecendo muito ao professor e psicólogo Wilson. Se alguém quiser estabelecer contato com o professor Wilson, ele atua aqui na Clínica Brasília de Psicologia, no site da clínica, onde vocês devem ter feito inscrição aí. Lembrando que quem quiser receber o certificado, tem que fazer a inscrição no site da Clínica Brasília. E depois a gente envia as instruções de como vocês vão imprimir o seu certificado, tá? Então, agradeço vocês, todos que estão aí. Lembro que às 16 horas, pontualmente, estaremos entrando aqui novamente no canal com a palestra do médico José Marconi Ribeiro, que vai falar sobre mudança e transformação. Muito obrigado e até breve. Obrigado, pessoal. Boa tarde, até breve.